Pais Responsáveis Educam Juntos, um livro de Chris Polly, capítulo 2, parte A, Disciplina é Amor. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Provérbios 3, 11 e 12. O conceito por trás da palavra disciplina é quase sempre distorcido e mal compreendido. Disciplinar tem a mesma raiz do verbo discipular, que significa educar, treinar, ensinar. Quando entendemos isso, tomamos consciência da nossa responsabilidade na educação dos filhos. Disciplina tem a ver com educação, não com castigo ou punição. Deixar de disciplinar as crianças é deixá-las entregues a si mesmas. Provérbios 29 e 15. Estou tão cansado, trabalhei o dia inteiro. Será que vou ter que disciplinar meu filho agora? Essa é uma dúvida que não deve existir, porque bons pais ensinam os filhos a todo momento. Colocar limites, dizer não, faz parte da nossa função, da nossa responsabilidade. Não castiguem seu filho, ensinem-no, ainda que para isso vocês tenham de suspender por alguns dias privilégios como assistir televisão, ou tenham de encaixotar os brinquedos favoritos deles, videogames. Colocar regras é estabelecer bases para um relacionamento. Quando seu filho desobedece, não são vocês que o estão punindo. Ele próprio optou por um caminho que exige correção. É bíblico. O pecado traz uma consequência ruim. A obediência, uma consequência boa. A responsabilidade pelos atos da criança deve ser da criança, sempre. E isso é um conceito absolutamente positivo. Limites saudáveis versus rigidez excessiva. Todos precisamos de limites. Descobrir até onde podemos avançar e aprender a conviver dentro dessas fronteiras é sinal de respeito com aqueles que estão à nossa volta. Não poderia ser diferente com as crianças. Esse é o primeiro grande ponto sobre disciplina que os pais devem aprender. A segunda grande questão é saber com que rigidez essa disciplina deverá ser aplicada. Educar é uma construção diária que precisa de 2 pilares para manter-se de pé: amor e limites. Ambos em constante equilíbrio são necessários para o bem da criança. Se os pais só dão amor, tornam-se permissivos e não a preparam para enfrentar a realidade do mundo. Se estabelecem apenas os limites, tornam-se rígidos e autoritários. A equação adequada é amor, entrega, mais limites, segurança, é igual educação eficiente. Houve uma única vez no programa Super Nanny que agendamos a participação de uma família com apenas um filho. Até porque o menino valia por uns 4. Os pais do garoto trabalhavam o dia todo e ele, logo que voltava da escola, ficava em casa com a avó. O menino a maltratava demais, xingava, desobedecia e agredia, sem o menor conhecimento de limites ou respeito à autoridade. Os pais não se posicionavam. A mãe se preocupava, mas não tomava nenhuma atitude. O pai adotava o estranho modo de tratar o menino como se fosse adulto. Quando ficava sabendo do mau comportamento do filho, o pai o levava até o quarto e passava um tempão conversando e argumentando em uma linguagem que nem de longe prendia a atenção de um garoto, que com 4 anos na época não conseguia compreender. Quando comecei a trabalhar com as regras, o menino estava sozinho em casa com a avó. Em uma das atitudes de desobediência, ele saiu correndo para a rua. Como a avó não tinha condições físicas de detê-lo, eu é que tive de correr até a rua. Ele reagiu, gritava, me chutava, me cabeceava, se debatia, enquanto eu tentava fazê-lo se sentar e se acalmar. Tive de imobilizá-lo por trás, segurando pela roupa
porque ele não aceitava nenhum limite. Fiquei muito tempo nessa situação até que ele começou a chorar. Bem, nesse momento os pais chegaram do trabalho. Eu pedi que não interviessem, mas que observassem o comportamento dele. É claro que ninguém gosta de ver um filho numa situação daquelas. A mãe até chorou. Mas foi no meio daquela confusão que deu para notar que o garoto começava a entender a situação. Quando ele se acalmou, chamei a mãe, comuniquei o que havia acontecido e juntas lhe dissemos que ele nos devia desculpas. Aquele foi o início da mudança. Depois de 3 anos, voltei àquela casa para um episódio especial do programa. O menino estava uma graça. Os pais continuavam com os mesmos princípios, mas, em vez das regras que eu havia deixado, eles próprios, com a ajuda da criança, elaboraram novos objetivos. Durante minha visita, repassamos uma a uma as regras, inclusive para escolher quais já estavam totalmente assimiladas e podiam ser descartadas. Uma delas dizia, não bater na vovó. Sobre ela, o garoto disse, mãe, deixe por mais um tempo, porque essa eu ainda tenho de aprender melhor. Esse tipo de atitude me dá a maior satisfação, porque comprova o que costumo dizer. A educação não deve ser baseada na força ou no medo, mas em princípios e boas atitudes. Este caso foi exemplar e muito instrutivo. Na realidade, criar regras para crianças é algo muito simples. Os pais devem saber o que querem e depois ensinar aos seus filhos. Pronto. Quais maus comportamentos eu quero mudar nas crianças? Faça uma listinha e estabeleça regras para reverter esses hábitos. Se seu filho fala muitos palavrões, a regra deve ser não falar palavrões. Não faça uma lista muito longa para que não lhe soe inatingível. 6 ou 7 itens bastam quando as crianças têm entre 2 e 4 anos, podendo chegar aos 10 itens para crianças mais velhas. Aconselho a redigir algumas regras de forma positiva, arrumar os brinquedos ou comer toda a comida, para que a criança não tenha a impressão de que está proibida de fazer tudo. Se ela insistir nas atitudes erradas, os pais têm de explicar e mostrar a regra novamente. Afinal, o próprio princípio de seguir as regras é algo a ser ensinado. Dessa forma, a rotina inicial é chamar a atenção da criança, explicar a regra, conversar e advertir. Se ela voltar ao erro, os pais devem chamá-la de novo, explicar a regra a que desobedeceu pela segunda vez e levar ao cantinho da disciplina para que reflita e finalmente entenda.